Você não consegue mais levantar o braço como antes? Percebe que perdeu força, equilíbrio ou sente que não tem mais o mesmo controle sobre os seus movimentos? Essa situação, infelizmente, é mais comum do que se imagina. E o que muita gente chama de fraqueza ou talvez até de sensação estranha no corpo, na verdade, pode ser sim uma sequela permanente. Não é frescura, não é exagero. É uma limitação funcional que precisa ser avaliada com seriedade. A perda de movimento, mesmo que parcial, mesmo que só um pouco, é uma das situações mais recorrentes depois de acidentes ou lesões. E o mais preocupante, tá, gente, é que milhares de trabalhadores voltaram à rotina com dor, com dificuldade, achando que isso é normal. Mas será que o INSS leva esse tipo de limitação em consideração para liberar benefícios? Como saber se essa condição pode ser reconhecida administrativamente? E o que fazer para garantir que isso não passe despercebido pelo INSS? Bom, no vídeo de hoje vamos esclarecer todos esses pontos com explicações claras, exemplos reais e informações que vão te ajudar a entender melhor os seus direitos. Você vai entender também como a MDM atua com suporte documental e informativo para te orientar em casos como esse. A perda de movimento ocorre quando uma parte do corpo, como um membro superior ou inferior, os braços ou as pernas, ou até mesmo uma articulação isolada, deixa de responder como antes. Então, um bracinho aqui que não estica totalmente seria um exemplo, tá? Essa redução pode se manifestar de diversas formas. Pode ser, por exemplo, uma rigidez articular, que aí vai dificultar a dobrar ou estender um membro, no caso do braço, das pernas, o joelho trava. Pode ser fraqueza muscular, que seria aí a perda de força ao segurar alguma coisa, ou a levantar ou sustentar algum peso. Pode ser também uma limitação funcional, que seria a dificuldade para realizar tarefas simples, como subir escadas, dirigir, agachar ou até carregar objetos. Essas condições podem surgir após fraturas ósseas mal consolidadas, então quando não trata direito. Rupturas de tendões ou de ligamentos também podem causar isso. Algumas lesões musculares mais profundas também podem gerar esse tipo de limitação. Algumas intervenções cirúrgicas também. Acidentes de trânsito ou de trabalho que afetam essas articulações ou nervos periféricos. Mesmo que a pessoa consiga retornar à sua rotina de trabalho depois disso, se essa limitação for permanente e impactar na sua capacidade para exercer a sua função habitual, seja no trabalho ou em casa, isso pode ser sim caracterizado como uma sequela funcional. E ela pode ser sim relevante para fins de análise do INSS quando isso impacta diretamente no trabalho. E nós não estamos falando aqui da impossibilidade total de trabalhar, mas sim de um prejuízo parcial e permanente que afeta o desempenho do seu profissional. O INSS, ele pode agendar uma perícia médica quando há solicitação de benefícios relacionados a acidente ou doença. Essa perícia, ela é feita por um profissional da área médica indicado pelo próprio instituto, tá? E segue vários critérios técnicos para avaliação dessa condição apresentada. São 2 pontos mais importantes considerados pelo INSS na concessão de um benefício. Primeiro, que a sequela seja permanente, ou seja, ela não tem previsão de reversão total. E a segunda é se há redução na capacidade funcional, mesmo que parcial. Se essa limitação ela interfere nas tarefas habituais do segurado, considerando também a sua função profissional, aquilo que você exercia antes do acidente. Se a resposta for afirmativa para esses 2 itens, há sim a possibilidade de reconhecimento da sequela e, consequentemente, a liberação do direito do auxílio acidente. No entanto, gente, cada caso é avaliado de forma individualizada, não adianta se comparar. Não existe reconhecimento automático. É necessário comprovar com documentação que há sim essa limitação funcional de caráter definitivo, tá? Então vamos a alguns exemplos que podem te ajudar a entender melhor o que pode ser reconhecido como perda de movimento com impacto funcional, certo? Vamos ao caso 1. Um trabalhador sofre uma queda, fratura o ombro e passa por uma cirurgia.
faz ali a sua reabilitação e mesmo assim ele não consegue mais levantar o braço acima da linha do ombro. Então quando ele vai levantar assim, ele trava aqui, não consegue, dói, incomoda, não consegue. Ele trabalha como estoquista e a limitação afeta diretamente na execução das suas tarefas. Então ele não vai conseguir levantar e colocar coisas no alto. Isso vai afetar. Então esse é um caso que com certeza pode ser considerado para o auxílio acidente. Vamos ao caso 2. Um auxiliar de enfermagem que rompe o ligamento do joelho durante uma transferência de um paciente. Isso poderia ser até fora do trabalho, tá, gente? Mas a gente tá trazendo esse exemplo aqui. Então, após o tratamento, ela não consegue mais caminhar por longos períodos. Ela começa a sentir dor ao caminhar, ao agachar, então precisa de muito apoio para subir escadas, por exemplo. Isso vai impactar diretamente na execução do trabalho dela no dia a dia. Vai influenciar tanto na dor quanto na dificuldade, demora para realizar tarefas todos os dias. Vamos ao caso 3 agora. Bom, um eletricista que sofre uma lesão nos dedos. Embora ele tenha voltado ao trabalho, ele perdeu a sensibilidade fina para manusear as ferramentas com mais segurança. Então, isso fica óbvio que compromete diretamente a execução das atividades manuais com precisão. Isso atrapalha muito. Então, esses casos mostram como a perda do movimento não depende da gravidade do acidente ou da gravidade da sequela, mas sim do impacto funcional que ficou depois disso. Então, como isso interfere no trabalho? Se essa nova condição limita a sua performance profissional e é permanente, não tem cura mais, você vai ter que lidar com isso, ela pode ser reconhecida como uma sequela administrativa para o INSS. Agora que você entendeu o que caracteriza uma perda de movimento com impacto funcional, é muito importante saber como se organizar para apresentar essa condição ao INSS. Não basta ter, precisa provar. O primeiro passo, então, é reunir os documentos médicos. Laudos ortopédicos, neurológicos ou clínicos, exames de imagem, como por exemplo um raio-x, uma ressonância magnética, tomografia, relatórios também de fisioterapia ou de reabilitação, se houver, isso também pode ser usado. A descrição da atividade profissional antes e depois do acidente, se tiver que migrar de área de trabalho. O segundo passo é demonstrar que essa sequela é permanente, tá? Ou seja, não há expectativa de melhora completa. Para isso, o laudo médico precisa conter as expressões técnicas como incapacidade parcial definitiva, ou talvez limitação funcional irreversível, ou talvez sequela consolidada. Por fim, é super necessário manter um histórico organizado, isso vai te ajudar muito, tá? Com a cronologia dos atendimentos, a evolução do quadro e os documentos atualizados. Quanto mais clara estiver a apresentação do seu caso, menor a chance de exigências diferenciadas ou indeferimento por parte do INSS. E aí é onde a MADM entra. Nós atuamos com todo o suporte documental para te ajudar e te livrar de toda aquela burocracia que a gente sabe que é muito difícil. Então, o nosso trabalho ele não é jurídico, ele é administrativo, tá? É um trabalho muito mais técnico e preventivo para te ajudar a ter êxito. Então, ajudamos você a entender primeiro se a sua situação pode ser reconhecida como uma sequela, quais documentos devem ser reunidos para esse tipo de caso. Cada caso é único, a gente sabe disso, então você tem que avaliar com cautela como organizar a documentação, tá? Para que atenda a todos os critérios exigidos pelo INSS. E esse é o ponto. Nós não fazemos promessas de concessão do benefício e nem atuamos judicialmente, mas nós oferecemos um acompanhamento muito sério e personalizado para você. Então, o que isso quer dizer? A gente faz um trabalho mais estruturado, que pode evitar os erros mais comuns que as pessoas têm, tá? Como apresentar laudos incompletos, faltando datas, por exemplo, ou códigos médicos, ou talvez fora da validade. A nossa missão aqui é entregar clareza para você, tá? Com responsabilidade e organização, claro, para quem precisa de uma orientação confiável. Então, se esse é seu caso, você sofreu um acidente e desde então convive com limitações para se mover, não ignore essa condição. Ela pode ser sim uma sequela definitiva.
Isso pode impactar diretamente a sua realidade, tá? E o direito previdenciário tá aí para te ajudar. Então organize os seus documentos, entenda a sua situação com clareza e, se precisar, gente, conte com o suporte da MADM. Nós estamos aqui justamente para te orientar com seriedade, respeito e compromisso, tá? Trazendo todas as informações que você precisa. Então, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal e ative o sininho, tá? Para chegar todas as notificações dos próximos vídeos. E aqui falamos de forma clara sobre temas que podem mudar o seu dia a dia.